A Ordem dos Advogados é a única instituição não governamental que tem consignado no seu estatuto o direito e o dever da defesa dos direitos humanos e do Estado do Direito. Portanto, é isto, enfim, é a maior honra que se pode fazer a uma instituição, é fundamental na advocacia, é a independência do advogado. Só um advogado independente ou uma instituição de advogados independente poderá exercer estes direitos à margem e até contra o Estado onde está inserida. Havia um poeta satírico da Romana Antiga, portanto latino, que dizia que ser pobre é a coisa melhor que há. E então explicava, um pobre pode-se meter assim numa alforja de ladrões, saltar e pular, que em vez de ser ele a fugir dos ladrões, são os ladrões que fogem dele. Ora bom, isto vem para dizer que a primeira dificuldade que hoje eu tomo como jocosa, que tive aqui assim na Ordem dos Advogados, foi logo na altura da posse e prendeu-se com a pobreza da Ordem dos Advogados. O bastonário, o Dr. Castro Caldas, veio dar-nos a posse, os elementos do Conselho Distrital, que tínhamos sido eleitos havia pouco tempo, e nós não tínhamos nada. Tínhamos, por mercê, uma mesa antiga, madeira, mais pequena que esta, e um banco. O banco tem significado histórico porque, pela configuração do próprio banco, não foi porque ninguém me dissesse, mas por essa configuração, eu relaciono com os antigos mochos onde se sentava o réu nos julgamentos, na sala de audiências. Portanto, o que havia ali para se tomar posse era uma mesa e um banco sem costas com um buraco ao meio para se puxar. Mas nesta altura pôs-se um problema, é que dois elementos a empossar eram senhoras. Nessa altura a gente, os cavalheiros, assim, os homens, dávamos importância ainda a estas precedências das senhoras. Portanto, só havia um banco, haviam duas senhoras, além de mais duas que assistiam ao ato, e não estávamos sem saber quem é que se havia de sentar no banco. Além disso, havia o bastonário, que tinha vindo lá tão longe para dar posse ao Conselho, e era natural, era o mínimo que se lhe podia oferecer, era um banco para se sentar, embora sendo um mocho, um banco dos réus. E além do bastonário, havia o secretário. O secretário não podia estar de pé, tinha de ter um banco por uma cadeira, enfim, para se sentar, e pronto, não havia. Era uma sala nua no tribunal, a sala dos advogados no tribunal, e então, enfim, estávamos nesta indecisão, até que se assentou
que se devia sentar no banco a secretária, a futura secretária, que era quem redigia a ata. Portanto, ultrapassada essa dificuldade, aprontámos-nos para receber a posse. Mas aí nasceu outra dificuldade. Não havia livre-datas. A secretária ia escrever o ato da posse, mas escrevia onde? De maneira que tive de eu ir à pressa, aí uma papelaria, à Sagres, comprar um livro-datas para resolver este problema. Esqueci-me que aquilo era para a ordem dos advogados, não pedi fatura em nome dos advogados e ainda hoje tenho o prazer de dizer que aquele livro-datas, onde as datas são elaboradas, é meu. A independência é uma condição da sua profissão, ter independência, ser independente, poder dizer que não ao cliente porque tecnicamente não concorda com a posição dele. Ora, como numa etapa, quando eu comecei, a questão não se punha porque a nossa advocacia era individual e nem sequer era uma advocacia estruturada. Nós estávamos ali assim na nossa secretária à espera que um cliente flutuante caísse de paraquedas. Agora não. Agora a maior parte da advocacia é feita num enquadramento de sociedades de advogados. Ora, não há nenhum advogado jovem, e já no meu tempo não havia, que tenha coragem para dizer ao advogado sénior que não põe a ação ou não contesta a ação porque ele não tem razão. Nenhum. Quer dizer, a independência do advogado é nula. Portanto, enfim, eu prego no deserto. Eu fui de muitos anos aqui professor de ontologia. E as mesas devem estar a decorrer agora esse tirocínio. E já nessa altura, enfim, eu batia esta tecla, não pode ser, o advogado tem de ter independência, não pode estar a trabalhar com os argumentos dos outros. Se ele está convencido que não tem razão, tem de dizer que não tem razão. Tem de sair da questão e tem de ter a autoridade para isso. E o advogado, por conta de outrem, sobretudo, se esse outrem for uma sociedade de advogados mais antigos, não tem essa liberdade. Bom, eu penso que o futuro terá de passar por um tirocínio sério ao nível do estagiário, a ordem proporcionar os meios técnicos para esse ensino e incutir-lhe esta responsabilidade que resulta da sua independência técnica e do seu dever de defender a lei, o Estado de Direito, os direitos humanos, ser a voz dos que não têm a voz, e suponho que será isto que no futuro poderá dignificar sobremaneira a profissão.